como é que seria o exame psíquico desse paciente? Bom, vamos pensar no exame psíquico do paciente deprimido mais clássico. Então, ele vai ter um autocuidado prejudicado, ele vai estar com a barba por fazer, ele vai estar sujo, a mulher vai estar com o cabelo despenteado, às vezes está com mau hálito, não está com a unha feita, ele pode estar um pouco sonolento, ele pode estar um pouco, né, assim, com um nível de consciência um pouquinho rebaixado, claro, pode estar vigil. Um outro ponto, o contato um pouco mais difícil, a atenção pode estar um pouco reduzida, ele pode estar um pouco desorientado em tempo e espaço, ele pode estar um pouco alopsicamente desorientado, o pensamento tem uma tendência a ser mais lento, tem uma latência de resposta um pouco maior, às vezes de arborizar, perde o fio da meada, pode ter um conteúdo mais negativo, de menos-valia, de culpa, de morte. É importante especificar bem o risco de suicídio em quadro depressivo, né? Vou frisar essa parte. O humor vai estar mais triste, o afeto vai estar ressoante, ele vai ter uma lentificação psicomotora, ele vai ter uma redução da volição, às vezes do pragmatismo, pode ter algumas alterações da memória recente, remota, ele pode ter alguma crítica, algum prejuízo da crítica. E claro que se ele tiver sintoma psicótico, automaticamente é um quadro grave. A gente vai falar um pouco mais disso. Tem algumas ferramentas de rastreio, mas eu coloquei duas delas que são muito legais e que, assim, os guidelines orientam a gente não só a rastrear, mas também ajudam no segmento. Então, o PHQ-9 é o Patient's Health Questionnaire, de 9 perguntas, tá? E aí, como é que ele é? Tá? Vamos ler junto aqui, que basicamente é o seguinte, eu uso bastante isso na prática e é uma coisa que a gente deveria usar e ter ali no celular ou na gaveta. Então, quer dizer, você pergunta para o paciente, nas 2 últimas semanas, com qual frequência esses sintomas te incomodaram, né? Esses sintomas a seguir te incomodaram? Não incomodaram, nunca? Alguns dias, mais que a metade dos dias, ou quase em todos os dias. E vocês vão observar que os sintomas aqui, problemas, eles são os critérios diagnósticos, ou seja, é uma forma de você perguntar aquilo. Então, redução do interesse ou prazer em fazer coisas, se sentir para baixo, deprimido ou sem esperança, ter dificuldade para pegar no sono ou continuar dormindo, estar dormindo muito, se sentir cansado ou ter pouca energia, ter redução do apetite ou comer demais, se sentir mal sobre você mesmo, que você está falhando, que você está prejudicando a sua família, né? Quer dizer, entristecendo a sua família, prejuízo da concentração para ler um jornal, para ler uma televisão, para ver uma televisão, lentificação, né? Falando ou se mexendo tão lentamente que os outros estão notando, ou o contrário, que você está tão agitado ou se mexendo muito mais que o normal, ou que você está tendo pensamentos de morte. Aí você dá nota, quer dizer, o paciente dá nota, você soma, e aí existe uma chance grande de ele ter um quadro depressivo, lembrando que isso não é uma ferramenta diagnóstica, tá? É uma ferramenta de rastreio. Se ele tiver uma pontuação maior ou igual a 10, provavelmente ele tem depressão maior. E aí, ele até especifica um pouco mais, quer dizer, se você tiver de 5 a 9, você vai ter uma depressão leve, se você tiver 10 para cima, moderada, e de 15 a 19, moderadamente severa. Talvez não seja a melhor tradução do mundo, quer dizer, entre um moderado e um grave, assim, tá? E acima de 20, mais grave, mais severa. O PHQ-2 é a mesma coisa, só que tem 2 perguntinhas. Qual que é o que a gente pode extrair disso aqui? Bom, são os 2 critérios maiores para a depressão. Se sentir triste, perder o prazer pelas coisas, ou se sentir para baixo, sem energia, desesperançoso. Olha que interessante. Você faz o score, né? Baseado na nota que o paciente tiver aqui, né? Nota de 0 a 3, vamos supor que ele tenha feito uma nota 4 aqui. A probabilidade de ele ter um transtorno depressivo maior é de 45%. É alto, né? É uma ferramenta rapidíssima que pode ajudar a gente a rastrear. O que vai diferenciar, né, uma depressão leve a moderada? Essas ferramentas podem nos ajudar, mas o que vai tornar uma depressão grave automaticamente é aquela que tem um risco de suicídio mais alto, que já tem uma tentativa, tem uma ideação suicida real, importante, com intencionalidade, ou se o paciente tiver sintoma psicótico. Obviamente, isso já é grave. Quer dizer, a depressão leve a moderada não tem ideação ou tem comportamento suicida, não tem sintoma psicótico, não tem agressividade ou tem pouca, não tem alteração do juízo de realidade. E, às vezes, não tem um comprometimento funcional tão óbvio, tá bom? Quanto na depressão grave. Agora, falar um pouquinho, uma parte que eu gosto bastante, que eu acho muito importante, que eu queria que vocês ficassem atentos,
na prática, que é o diagnóstico diferencial de depressão maior com de depressão bipolar. Né? Eu vou falar as mesmas coisas que eu falei na aula anterior, mas vale a pena. Quer dizer, os sintomas são os mesmos. Pode pegar critério de depressão bipolar, critério de depressão unipolar. É a mesma coisa, tá? O que vai mudar, obviamente, é que no quadro de transtorno bipolar, necessariamente o paciente vai ter hipomania ou mania durante a vida. Se tiver uma dessas coisas, já vai para o lado bipolar, tá? Esse espectro bipolar. E o tratamento é radicalmente diferente, quer dizer, vai precisar de estabilizador de humor e ou antipsicóticos, como a gente viu na última aula, e os antidepressivos podem pioram o prognóstico, tá?